Bom dia, tudo bem? Estou aí mais uma vez, então, para fazer a demonstração da plaquinha compacta digital estéreo. Estéreo com chip TPA 3116, que consegue a potência máxima com alimentação correta em dois canais de 50 watts RMS cada, máximo em 4 ohms, na impedância de 4 ohms nos alto-falantes. Temos então aqui a plaquinha base, né, a placa do amplificador, o chip digital e todo o circuito eletrônico aqui. Temos a plaquinha super compacta, aqui temos as ligações, os pontos onde é soldado para fazer as ligações, né? E aqui então tem vendedores que estão vendendo assim, né? Somente a plaquinha, tem para venda somente assim a plaquinha, sem dissipador, sem campo de estabilizadores de saída, né? Mas para você ter um áudio completo, né, perfeito, você vai ter que ter, né, aqui os capacitores estabilizando a saída da plaquinha e um dissipador de calor aí para fazer a dissipação do calor aí do chip, né? Aí deve ser colado e isolado, né? No chip tem essa questão. Então eu já estou vendendo ela pronta, com o campo de capacitores estabilizando a saída, que eles são soldados, né? Então ela já vai pronta, com os capacitores aqui de 1000 microfarads, dois capacitores de 1000 microfarads, e aqui o dissipador, ele já vai integrado, né? Ali com, ele vai colado, né? Aqui com esse produto aqui de alta temperatura, né? Ele é usado para motores de carro, na verdade, né? Ele consegue exportar até 300 graus, então não chega nem perto do que um dissipador vai esquentar nessa plaquinha, né? Então, vamos para a configuração de ligação. Aqui também temos aqui, ó, também forneço nessa configuração aqui, ó. Às vezes o cliente, ele não tem tanta habilidade na solda, o que que acontece? Ele começa a soldar aqui e comete erros ali na placa, vai ligar um ponto no outro, né? Tem que lembrar que essa placa é face dupla. Se você escorregar a solda demais nela, o cuidado você não deve ter só na parte de cima. Você pode estar soldando ali, correr a solda para baixo e ligar os pontos embaixo também. Daí depois que liga você vai ter que remover isso aí. Se a pessoa não tem muita habilidade, ela vai ter dificuldade para consertar isso aí, ou às vezes nem vai notar e vai estar dando um curto aí e danificando até mesmo a placa, ou até mesmo começar a mexer muito, isso vai acabar danificando a trilha da placa. Se você queimar as trilhas ali, a levantar, vai danificar a placa. Então, eu forneço também essa plaquinha dessa forma aqui, ó. São ligados aqui, ó, os fios de cobre rígido de 0,75 milímetros, aonde a solda já está feita na placa. A solda já está feita na placa, com esses pinos extensores aqui, ó, de cobre 0,75. Aí o cliente ele vai soldar somente aqui na ponta dos fios, né? O que vai ter o problema de mexer na placa, não vai esquentar lá para danificar lá. Ele vai somente fazer a solda aqui com o fio fino, prosseguir daqui. Aí isolar isso pode ser com um tubo termorretrátil, né? Aqueles que você coloca em volta da emenda e esquenta para ela ficar fixo ali e isolar, fazer a isolação, né? Aí tudo depende do gosto do cliente. Se ele quiser comprar com os pinos aqui, ou sem, ou desta forma aqui sem. Mas os que eu vendo aí já são completos aqui com os capacitores e o dissipador, né? Então aqui eu mostrei somente como é que é a composição básica da plaquinha, né? Como já tem pessoas vendendo, vendedores vendendo somente a plaquinha. Então eu estou vendendo aqui com o dissipador e o campo de capacitores estabilizando a saída da placa amplificadora, tá?
Agora vamos mostrar aqui as configurações então de ligação dessa placa. Como funciona a alimentação, né? Alimentação, saídas para alto-falante e entrada de sinal de áudio. Vamos lá então. Temos aqui, ó. Vamos explicar com essa aqui. Como funciona então? Aqui nós temos já a marcação, né? Você pode ver, só vou estar complementando aqui para você entender melhor. Os 3 primeiros pinos dessa placa vou explicar aqui então. Aqui nós conseguimos uma visualização melhor. Os 3 primeiros pontos aqui vai ser entrada de áudio estéreo. Entrada de áudio estéreo. Padrão 3 pinos, né? 3 pontos. Ao meio aqui, ó, fica GND, já está a marcação ali. E canais LR, né? Onde você vai ligar ali o seu reprodutor de áudio, que vai depender aí do qual que você vai usar. Se você vai usar somente um cabo de áudio, por exemplo, fazer adaptação para engatar no seu computador, no seu celular, ou se você vai mandar o sinal de áudio de um reprodutor, por exemplo, de um decodificador Bluetooth, ou outro tipo de reprodutor, né? Ou pré-amplificador. Aí você vai mandar aqui para a entrada de áudio. GND ao meio, que é chamado de terra, né, de GND, que vai ser ao centro e aos lados os canais. Então aqui é a entrada. Agora aqui nós prosseguimos então para a alimentação da placa. Esse primeiro pino aqui da direita, você não precisa, esse primeiro ponto você não precisa usar ele, né? Esse aqui é usado para standby, mas não tem necessidade de usar isso aí. Então, você vai usar aqui o GND e aqui o que está escrito ali, ó, VCC, né, que vem a ser o positivo para alimentação. GND, o segundo aqui. Lembrando que o primeiro aqui, o da direita, você não precisa usar ele, pode ignorar ele. Começa a ligação então a partir do GND aqui, ó. GND e o positivo. Essa aqui é a alimentação, onde você vai ligar a sua fonte de alimentação. Esta fonte pode ser de 12 a 20 volts, no máximo 22 volts, né? Então eu coloco assim, use de 12 a 20 volts, já é o suficiente para você alimentar essa placa, ter um bom desempenho, né? Fontes, pode ser fonte 12 volts, 5 amperes, ou fonte 19 volts também. O pessoal às vezes gosta de aproveitar fontes usadas, geralmente, né, para estar aí tornando um projeto de baixo custo. O pessoal consegue bastante fonte usada, pode ser fonte 19 volts, 20 volts, nessa faixa aí, e uma corrente aí de uns 5 amperes para você ter uma boa estabilidade do áudio aí. Uma corrente de 5 amperes já é o suficiente para desempenhar toda a potência da placa. Então, agora então já expliquei aqui a alimentação da fonte, GND e positivo, negativo, positivo no caso. GND sempre quer dizer o negativo. E o VCC aqui é o positivo. Lembrando que a alimentação é por fonte DC, de corrente contínua, né? Não é transformador. Você não pode ligar um transformador daqueles de ferro com rolamento de cobre só direto aqui. Você tem que ligar uma fonte tradicional chamada de DC, né? Mais conhecido como fonte tradicional. Essas fontes já, né, que vem agora, a maioria são bivolt, né? Aí se ela tiver chave, você deve fazer a troca de 220 para 110, né? Se ela for bivolt, você pode ligar de qualquer na tomada e ela vai fazer a conversão automaticamente se você trocar de rede, né? Mas lembrando que então você deve receber o sinal aqui DC. As saídas para alto-falantes estão aqui então. Possui a marcação ali escrito SPL mais SPL menos, né? E aqui do outro lado, do outro canal, outra saída, SPR menos e SPR mais. Quer dizer, são os canais esquerdo e direito, né? Amplificador estéreo, normal, tradicional. Ou seja, você vai ligar uma caixinha aqui, né? Um alto-falante, positivo, negativo,
e outro alto-falante positivo e negativo. A gente fala alto-falante, mas se você for ligar, por exemplo, um sistema que é a tweeter separado do falante, eles vão ser ligados em paralelo junto com esse falante, né? Só, claro, quando você liga um tweeter, você vai ter que fazer o corte de frequência desse tweeter, né? O alto-falante, geralmente, eles tocam em full ou próximo de tocar em full, né? Eles tocam, geralmente, abrange uma frequência maior aí, que pega grave, médio e um pouco de agudo, né? Então, o alto-falante geralmente não precisa de corte de frequência. Só para sistemas muito específicos, de categoria muito profissional, para você usar corte de frequência no falante. Agora, se for o tweeter, aí já é uma coisa obrigatória, porque o tweeter ele só responde aos agudos. Se você colocar outras frequências nele, ele vai estourar, né? Então você deve fazer o corte com o capacitor indicado, que vai ser de acordo com o tweeter e não o amplificador, né? De acordo com o tweeter você vai escolher o capacitor e aí pode ligar ele em paralelo na saída do amplificador, ou seja, pode puxar lá do alto-falante, a maioria das pessoas fazem assim, né? Você puxa os cabos aqui positivo e negativo para o alto-falante, e aí segue do alto-falante para o tweeter, que é o caminho mais perto, para você fazer a ligação do tweeter, só colocando o capacitor de corte de frequência no fio positivo que vai para o tweeter. E esse corte deve ser naturalmente, né, depois do alto-falante. Esse corte não pode ser aqui, senão tu vai cortar o áudio do alto-falante. Vai cortar as frequências do alto-falante. Esse corte do tweeter de frequência feita pelo capacitor deve ser somente lá no tweeter, né? Antes do tweeter. Ele não pode ficar antes do alto-falante. Mas então tá, isso é só uma complementação aí. Pode ajudar, dependendo do cliente aí que não tem conhecimento desta parte, né? Então aqui, terminando aqui, você vai ligar as caixas de som, o alto-falante, positivo, negativo, positivo, negativo. Complementando então, se o teu alto-falante é um alto-falante já daqueles que possui o tweeter já anexado ali no alto-falante, então ele já possui o cortezinho lá dentro dele e você vai somente estar ligando esse alto-falante aqui na saída, positivo, negativo, positivo, negativo, né? Existem alto-falantes bastantes aí no mercado, né, que possuem já aquele tweeterzinho anexado nele. Alguns modelos não possuem uma qualidade muito boa de agudo, né? Fica a desejar. Aí, dependendo do cliente, pode colocar um tweeter junto ali em paralelo para dar um brilho a mais no som. Tem muitas marcas, né, dessas marcas mais baratas aí no mercado que não tem um bom rendimento daquele tweeterzinho que vem no meio dos alto-falantes ali, né? Aí depende de cada gosto de cliente, se quiser complementar o sistema colocando um tweeter a mais ou não, né? Se tiver necessidade ou não. Então tá, a configuração aqui já foi explicada, né? Vamos retificar aqui então. Entrada de áudio, GND, canal LR, né? Aqui nós temos a saída para alto-falantes e aqui nós temos a alimentação. Primeiro pino, não precisa mexer nele. Não precisa usar ele, não tem necessidade de você usar. A plaquinha então vai assim, com os capacitores, aqui o dissipador e também temos anúncio completo aqui com esses pinos aqui para você não precisar soldar direto na placa, com esses fios rígidos de cobre 0,75 aqui. Então essas aí são as informações. Qualquer dúvida pode estar me perguntando aí no link do anúncio que vai estar na descrição e ficamos à disposição. Pode conferir também outros vários modelos que temos para venda aí no Mercado Livre. Esse aqui é o modelo mais compacto que você tem para você estar instalando aí dentro de projetos, projetos que você esteja personalizados, né? Geralmente o pessoal faz bastante, coloca amplificador aí dentro de barris de Heineken, dentro de vários outros tipos de objetos, né? De utensílios aí fazendo som personalizados aí de pequeno porte, né? E fica muito bacana. Então essa aqui é uma ótima opção para fazer esse tipo de coisa. Pode ver que ele é muito compacto, né? Você tem o lugar para você parafusar aqui também, né? Você pode firmar ele, só coloca alguma coisinha para isolar e faz a parafusagem dele em uma madeirinha, alguma coisa desse tipo.
que você já consegue fixar ele facilmente dentro de qualquer pequenos lugares aí. E ele dá um ótimo rendimento aí. Você pode usar alto-falantes, né, aí de no máximo 50 watts. Né? Se você quiser aproveitar o alto-falante de 50 watts, pode usar tranquilamente, né? Sempre é bom às vezes ter um pouco de margem, mas não tem problema você ligar até mesmo até a potência. Só não pode ligar mais, que aí você já fica sobrecarregando tudo e não vai ter nem um bom desempenho, né? Se você ligar potências maiores. Sempre o recomendado é o máximo a mesma potência. Quando você quiser folga, aí você usa potências menores de alto-falante. Então é isso aí. Qualquer coisa eu fico à disposição. Obrigado.